Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e ó, atentos, viu? Lembrando as nossas aulas anteriores, quando nós classificamos o sistema SAFs, os 3 sistemas, quando nós colocamos, inserimos a prática da agricultura na floresta, inserimos a prática da pecuária na floresta e também quando nós também possibilitamos a interação da agricultura, da pecuária e floresta, temos sempre que ter noção em mente, professor, as características da área florestal. Então, hoje, na nossa aula 8.1, vamos ver, então, o local de implantação dos sistemas SAFs. Dá uma olhada na tela, meus queridos. Olha aí, ó, local para a implantação dos SAFs. Temos que ver agora. Olha para mim aqui, minha diretora. Isso. Agora nós vamos na aula 8.1. Já conhecemos todos os sistemas SAFs, os 3 processos, né? E agora, minha área, minha propriedade. Qual é a característica da minha propriedade para que eu possa inserir de forma gradativa, sem alterar aquela dinâmica que já existe na propriedade. Tanto nas questões que nós sempre estamos falando sobre a fauna, né, e a flora. As árvores, os vegetais que já estão ali naquela área e que têm uma utilidade para determinadas espécies que estão ali, animais, né, os animais silvestres que ali já estão, e você insere uma cultura. Soja, milho, uma horta, uma cultivar. E quando você insere também um processo, uma estrutura de criação, sem interferir nessa dinâmica dessa área. Vamos dar uma olhada então, galerinha? Pode aumentar aí, minha diretora. Galera, a habilidade de hoje é analisar o local correto para a implantação dos SAFs. Quando eu falo analisar o local correto para a implantação dos SAFs, é a sua propriedade. Na sua propriedade, tem... Ah, prof, mas aqui... Mas aqui eu já... Não é o ideal. Vamos supor, eu tenho uma propriedade, ela é intacta, não é isso. Você já deve estar fazendo criação, avicultura, suinocultura, piscicultura, tem apicultura, caprinocultura, já tem... Cada um pensa aí na atividade pecuarista, tem gado leiteiro, gado de corte. Não, prof, aqui nós fazemos horticultura, silvicultura, nós temos floricultura. Então, formação de pasto. Então tem atividade de pecuária, atividade de agricultura. Você já está desenvolvendo. Então, você tem que organizar, né, determinadas áreas florestais, porque toda a propriedade tem uma porcentagem de área florestal preservada. E uma área que você já fez, né, aí toda uma estrutura de criação. E aí temos que fazer ajustes. Ajustes para que a dinâmica do processo de extrativismo, do processo de você conseguir produto florestal sem agredir toda aquela estrutura de fauna e flora que existe aí. Então, qual seria o local correto? Vamos dar uma olhada? Aumenta para mim aí, minha diretora. Então, vamos começar aqui, pessoal, né, com algumas características. Para selecionar o local, o produtor, o agricultor, deve basear-se no Cadastro Ambiental Rural, que recebe a sigla CAR. Me vi dando aula de inglês, para que falar CAR? Fala CAR. C-A-R. CAR. Já realizado para a sua propriedade. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele foi criado pela Lei 12.651
de 2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, CINIMA. E foi regulamentado, né, a sua regulamentação pela Instrução Normativa MMA 2 de maio, número 2, de 5 de maio de 2014. O Cadastro Ambiental Rural é um registro público. Tem uma plataforma, tem um seu registro eletrônico, ele pode ser feito, né, eletronicamente no ambiente nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Prof, dá uma ajuda aí, né? Porque nós sabemos que a nossa aula ela é direcionada para estudantes do ambiente rural, filhos de produtores, filhos de agricultores, mas também temos estudantes que moram na zona urbana. Então, para a gente fazer uma relação, né, o cadastro ambiental rural é como se fosse um processo que a gente também realiza o cadastro da nossa casa, da nossa propriedade. Né? Você chega, quando você... deixa eu fazer o IPTU. A gente paga IPTU, meu Deus. Quando a gente paga IPTU, você tem uma área e paga pela área construída, infraestrutura. Isso. E aí, claro, professor, todo cadastro que você faz uma regularização da sua propriedade, vai gerar um imposto que você paga. Claro, mas vai te possibilitar a conseguir fomento, fazer, né, aquisições financeiras para melhorar a infraestrutura da sua propriedade. Isso auxilia também no processo de regularização, de como você vai poder fazer os beneficiamentos, né? Tem os beneficiamentos rurais. E como é o primeiro passo para que você tenha acesso, não é o primeiro passo. Tem vários processos, um deles que auxilia você conseguir, né, a aprovação de projetos e conseguir recursos financeiros bancários para estrutura. Aí, vamos com calma aqui. Estrutura. Quando a gente fala de estrutura, pode ser a estrutura envolvendo melhoria do solo, construção de instalações. Aí eu abro parênteses. O que é instalações, professor? Instalação para curral, instalação para galpão, instalação para uma estrutura de suinocultura. Isso é para quem faz pecuária. Agricultura, melhoria do solo, terraplanagem. Quem faz agricultura mexe com olericultura, silvicultura, horticultura, terraplanagem, ou então formação de pomar, aquisição de sementes. Então, tem sim uma garantia de financiamento para esse tipo de regularização e cadastro, tá bom? Aumenta a tela para mim, minha diretora. Bum! Então, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e realizar também os processos de informação da sua estrutura, da estrutura da sua propriedade em relação assim, vamos supor, né? Tem muitas propriedades rurais com atividade pecuarista e com atividade agrícola que tem um imenso potencial para atividade agroecológica, para atividade de... como é que chama? Quando nós vamos fazer atividade... Calma aí. Atividade de...
eu quero ir num lugar para vivenciar um final de semana tirando leite da vaca, produzindo queijo. Eu quero fazer uma pesca. Eu quero curtir uma trilha. Vou lá fazer uma trilha. Então, para mim aqui, minha diretora, meus queridos, sabe quando a gente está... Quando eu estou lembrando o nome. Tem muitas propriedades agrícolas que abrem as suas portas hoje no estado de Rondônia para famílias passarem final de semana. E aí leva o filho, leva a esposa, leva os amigos para vivenciar, né? E curtir, por exemplo, vamos lá, vamos ver como... Vou tomar meu café da manhã, então... A educação ambiental, rural, né? Porque muitas pessoas acham que quando você cria gado leiteiro, você está maltratando os animais, cria suíno. Então, as crianças também podem vivenciar um dia de como é o trabalho numa suinocultura, como é fazer aquele... pescar o peixe, né? Muitos têm aquele pesca que você pesca e prepara seu próprio peixe, e você pesca só por esporte e devolve o peixe. Outros podem utilizar uma parte da sua propriedade, aonde aquela propriedade ela tem uma região florestal, onde se faz trilhas, e dentro dessas trilhas, conhecer toda a estrutura da flora e da fauna. Na flora, estruturas de árvores, que nelas atraem pássaros, então as pessoas fazem a trilha como questões de exercício físico e bem-estar. Lá dentro da trilha, vivenciam com uma pessoa da propriedade que acompanha para fazer essa trilha, dando informações sobre os animais que ali habitam, a interação desses animais com a floresta e também quando se tem uma nascente, lembra? Quando na fundiária tem uma nascente e ali a pessoa consegue fazer um deck e esse deck a pessoa também pode curtir no final de semana. Então tem hoje em dia a possibilidade de você estruturar a sua propriedade para receber pessoas que gostam no final de semana curtir esse dia a dia dentro de um outro ambiente diferente do ambiente urbano. Então, para isso, as áreas elas podem ser utilizadas para preservação, mas a preservação não necessariamente é isolado, uma área de propriedade rural, isolada, mas sem fazer essa interação, né, da atividade humana da atividade humana de pessoas que não têm a sua vida durante a semana na área rural, mas na área urbana, e vivenciar como é que é esse dia a dia. E aí tem aquela questão da educação ambiental, que tem como se realizar isso quando a gente está falando de turismo ecológico. Ai, era essa palavra que eu estava querendo lembrar. Lireu! Turismo ecológico. Caramba, falei até vim, mas ainda bem que veio, mas acho que é porque eu estou faltando café. Meu café está ali, eu vou pegar ele já já. Turismo ecológico, turismo agroecológico. Tanto nas atividades da pecuária como nas atividades da agricultura. E aí, muitas pessoas também, quando estratifica lá. O que eu tenho na minha propriedade? Área de preservação permanente, pode ser classificada, das áreas de reserva legal, isso é uma outra característica, floresta dos remanescentes de vegetações nativas e área de uso restrito para áreas consolidadas. Sabemos que existe, né, dentro da propriedade, uma porcentagem de uma área que tem que ter uma característica de preservação permanente. E não pode ter atividade humana e tem que ser isolada para preservar a dinâmica de
tanto dos animais silvestres que ali convivem, e tem que possibilitar caminhos para que eles possam continuar dentro do seu habitat sem interferir na atividade agrícola e na atividade pecuária. Como a gente fala, corredores ecológicos. Na sua propriedade, você, dependendo do tamanho, nós vamos isso lá na frente, que é tudo por porcentagem, uma propriedade rural, nós vamos ver desse tamanho, quantos por cento tem que ser de preservação permanente? Tem que ser uma reserva legal. O que é uma reserva legal? O que é como eu caracterizo a minha área e eu posso utilizar aquela área para fazer um turismo ecológico rural. Outras não, tem que ser preservado, não pode ter caminhos, para não atrapalhar a dinâmica daqueles animais silvestres que ali convivem. Tá bom? Aumenta para mim, minha diretora. Senão eu vou falar aqui que é para todo mundo desmatar e não pode, não é assim. Tem tudo as regulamentações. Então, compor na base de dados do controle, monitoramento e planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. As definições das áreas para a implantação dos SAFs, cafezinho gostoso, podem ser definidos pelos sistemas de modelo. Considerar o quê? Primeiro, fertilidade do solo. Sempre que as considerações de fertilidade do solo, cobertura vegetal, floresta nativa, capoeira, áreas ocupadas como agricultura ou aquela em processo de degradação ou já degradada. Pesquisas de mercado identificando os produtos promissores na região. Bem, meus queridos, quando você faz o levantamento dentro de uma propriedade, a primeira estrutura que podemos observar, que se sinaliza, é claro, são em relação à disponibilidade de fertilidade desse solo. Quando a gente verifica a atividade agrícola, que pode ocorrer uma degradação, erosão ou mesmo, como é que chama? Lixiviação. Quando se tem uma atividade agrícola intensa, você pode, sem querer, você está querendo formar pasto, e na hora que você realiza esse processo, se você realizar esse processo de acordo com as características edafoclimáticas, exemplo, muitos pastos, não necessariamente uma formação de pomar, você precisa fazer terraplanagem, né? Porque áreas acidentadas, quando nós vamos aqui para o interior, de Rondônia, né? Lá pelo Cone Sul, então a gente verifica que são áreas mais acidentadas. E aí o erro é você tentar fazer uma terraplanagem, mas sim você realizar um aterraceamento que favorece a integridade daquele solo, propicia que ocorra lixiviação. Lembra lá nas nossas aulas do primeiro ano, do segundo ano, que é o processo de limpeza do solo. E limpeza do solo que eu estou falando é quando o solo fica descoberto, aí vem a água da chuva e leva os minerais e nutrientes. Eu não estou falando que o solo vai sair, mas leva os minerais e os nutrientes da lixiviação. Ou então ocorre erosão, que aí sim é a retirada parte daquele solo. E o que a gente sempre está falando é o processo de implementações agrícolas, máquinas agrícolas, e também evitar esse solo descoberto para favorecer o desenvolvimento de gramíneas entre o sistema radicular que ajuda a fixar os torrões e favorecer com que aquelas folhas, quando a gente está entrando na área florestal de uma determinada propriedade, aquelas folhas, restos de folhas que estão cobrindo o solo, auxiliam no processo de manutenção
da aeração daquele solo e umidade, fazendo com que o solo não fique ressecado e auxiliando no processo daqueles micro-organismos que auxiliam na decomposição, não é isso? Do material volumoso que vai retornar para o solo esses nutrientes. Lembra quando a gente fala, né? A área amazônica, o solo amazônico, não é que ele é pobre. O solo amazônico ele não é pobre. Ele mesmo repõe os nutrientes na camada superficial para a vegetação. Então, se você tem uma atividade agrícola, você tem que suplementar esses nutrientes de solo, porque o que já tem ali é para a subsistência da própria área vegetal, da própria floresta. Ela tem uma necessidade. Lembra quando a gente fala assim, professor, quando eu for plantar maracujá, manga, cacau, primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer quais são os nutrientes que tem naquele solo e quais as necessidades nutrientes da cultivar. O precisa de quais são os minerais, não é isso? Qual é o material de nutriente para o cacau? Aí eu vou ver se o meu solo já tem aqueles nutrientes e se não tem, eu vou ter que repor, vou ter que inserir esses nutrientes para a cultura do cacau. Mas lembrando que o que já tem ali é para a própria floresta. Como a gente faz integração, produção de linha onde nós vamos encontrar árvores nativas que já têm a sua implantação dos nutrientes ali, e quando você insere uma cultivar, lembra a característica de árvores nativas, e você insere a cultivar, e essa cultivar tem as suas necessidades nutricionais do solo. Isso não pode ocorrer a competitividade entre árvores nativas, plantas nativas, vegetais nativos daquela região, e quando você insere uma cultivar que não é daquela região. Tudo bem? Aumenta a tela, minha diretora. Então, os locais mais adequados são locais onde nós temos reservas legais e reservas não legais. E aí, isso pode auxiliar e acometer determinadas situações que podemos, não é interferir, que podemos integrar determinadas atividades. Áreas de reserva legal dependem do tipo de sistema a ser implantado. Lembra? Nós temos implantação de atividade da pecuária e implantação de atividade da agricultura. Mas só na pecuária, vamos supor, se eu colocar criação de galinha, tem galinha intensiva e semi-intensiva. Atividade de criação de gado, tem o gado solto, extensivo. Tem o gado preso, intensivo, e tem o semi-intensivo. Então, você tem uma área de reserva legal. Então, como eu vou fazer para entrar dentro? Eu tenho na minha propriedade e tem uma região florestal que eu quero fazer um pasto para integrar criação de gado. Então, eu vou ter que verificar se é um sistema intensivo, extensivo ou semi-extensivo. Onde o gado vai pastar, ele vai ficar entre a floresta, auxiliando no processo de implantação. Então, implantando segundo a resolução do CONAMA, 80%, 35% e em outras áreas somente 20%. Aí a gente se pergunta, mas qual a diferença entre preservar e conservar? Olha lá, preservação, proteção sem interferência humana. Lembra que eu falei para vocês? Quando você tem você tem a sua propriedade, dependendo do bioma a qual ela pertence, uma porcentagem dela não pode ter interferência nenhuma de humano. Então, preservação é proteção sem interferência humana. A natureza é intocável. E aí, o que nós devemos fazer em determinadas regiões onde a preservação, quer dizer, ali naquela região não pode ter atividade humana, corredores ecológicos. Como assim, professor?
Porque ali, naquela área, pessoal, nós temos animais. E esses animais, eles não sabem falar, eles não sabem o que é. Você só pode andar daqui a aqui, você não pode sair de outro lugar. Você tem que fazer um corredor para que ele possa sair de um determinado habitat para... Aqui, minha diretora. Vamos lá lembrar de biologia. Habitat, vamos supor, é o seu bairro. É grande, seu habitat é o seu bairro. Agora você tem que pensar que o seu nicho ecológico é só a quadra da sua rua. E no seu nicho ecológico tem a sua casa. E na sua casa tem determinadas... Como é que eu falo? Caramba! Compartimento. Tem a sala, tem um quarto. E aí, cada local da sua casa é igual dos animais. Tem uma área lá que não pode... Lá é o habitat do jacaré, é o habitat de um pássaro, é o habitat da capivara, é o habitat de uma tartaruga. Só que dentro daquele habitat tem um nicho específico, que é onde ele caça, é onde ele se reproduz. Pássaros. Pássaros têm um determinado habitat, aí tem um lugar naquele habitat onde ele vai transitar, que é onde ele vai fazer as relações de corte. Para se alimentar, é onde ele vai, ele coevolui com as árvores e se alimenta de determinados frutos. Então, em determinadas épocas do ano, ele vai saindo de um local para o outro porque ele sabe que tem determinado alimento para ele. E para ele poder se locomover dentro daquele local, ele pode sair daquele local e passar pela sua propriedade, porque ele não sabe o que é delimitação. Aquilo é o habitat dele. Então, você tem que fazer determinados corredores ecológicos para que quando ele faça essa saída de um local para o outro, dentro do seu habitat, não ocorra interferência, tá bom? Então, por isso, que quando a gente fala de preservação, é uma área onde não há nenhuma interferência, não só do homem, como das atividades agrícolas e atividades pecuárias que ele exerce dentro da propriedade. Lembrando, na maioria das vezes as propriedades têm... algumas vezes tem propriedade que está lá na fundiária, né? Tem um braço de rio passando, e tem que verificar se na sua propriedade é a nascente. Então, como interferir, como se utilizar de uma nascente sem interferir para onde está indo aquela água, que vai auxiliar nessa área de preservação. Animais e vegetais que necessitam daquele rio que passa, ou aquele córrego. Quando a gente está falando de formação de tanques, quando a gente está falando de formação de açudes, sem ocorrer interferência, tá bom? Aumenta para mim, minha diretora. E quando nós estamos falando de conservar? Conservar é uma proteção com o uso racional da natureza. Essa palavra natureza, então a gente pode colocar assim, conservação é proteção com o uso racional da área, do local específico aonde você vai integrar uma atividade pecuária ou uma atividade agrícola na sua propriedade, com um manejo sustentável. Então, por exemplo, aqui, professor, para mim aqui, um exemplo, você tem uma área na sua propriedade que você pode fazer uma conservação, não uma preservação. Você faz o levantamento de árvores nativas. Aí você verifica o potencial daquela árvore nativa em relação ao período de floração. Quais são as árvores nativas que tem ali? E qual é a qualidade floral? Se a qualidade floral for favorável a uma atividade pecuária denominada apicultura, você pode selecionar dentro daquela área e inserir a instalação de um apiário. A instalação desse apiário naquela área de conservação, você não vai interferir na dinâmica natural que já existe ali. Você vai potencializar.
Como assim, professor? Colocando uma instalação de apiário naquele local, sem interferir, você vai estar potencializando, porque as abelhas também são agentes polinizadores. E vai favorecer a dinâmica de variabilidade genética daquelas espécies vegetais que ali estão, pela polinização. Claro que, antes de você colocar essa instalação ali, já existiam outros agentes polinizadores. Você vai estar potencializando isso. E também você vai conseguir, com os manejos, está aqui escrito, manejos da apicultura, que vão favorecer com que você consiga tirar um produto da atividade pecuária na apicultura sem interferir na dinâmica. E além de você não interferir na dinâmica que naquela área já existe, você vai potencializar. Isso é conservação. Isso é uma forma de você utilizar a estrutura de uma área de conservação inserindo uma atividade pecuária. Quando eu estou falando de instalação de um apiário. Claro que nós poderíamos verificar, aí tem que verificar o potencial. Por exemplo, olha, existem árvores nativas, né? Açaizeiro. Aí cada um faz a classificação e vê o período floral. Tem que ver se esse período floral, ele tem uma janela, quando eu falo janela, é como se fosse um descanso, né? Ou intercalar a cada trimestre, né? De 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, eu tenho uma qualidade de flor que vai me produzir um mel, uma época com uma determinada acidez, um determinado aroma. Que nós vimos isso lá no primeiro ano, no segundo ano, sobre produção de mel. Mas e se não for mel? Pode ser geleia real, pode ser o própolis. Então, verificar se a matéria-prima, que são as árvores nativas ali, tem o potencial floral necessário para a apicultura. E se não for apicultura? Aí tem que verificar nessa região se a matéria-prima cabe você utilizar ou uma atividade agrícola, ou uma atividade de aviário, cunicultura, caprinocultura, que não interfira na dinâmica. Aumenta aí, minha diretora. Viu? Então, tem uma diferença grande em preservação e conservação. Esse clean, também não gosto. Então, nós temos imóveis em áreas florestais. Quer dizer, eu tenho propriedade que está inserido no contexto florestal. E essas propriedades, né, na grande maioria, nós estamos aí, 80% estão na Amazônia Legal, que é toda essa área aí que você está vendo em vermelhinho. Só o nosso, né, nós vamos especificar aqui a Amazônia Ocidental, é onde está somente o estado de Rondônia. E na Amazônia Ocidental, nós temos uma heterogeneidade de características de biomas, e tanto no contexto da fauna e da flora, contexto de animais silvestres e vegetais, né, que contribuem para essa dinâmica e caracterização da Amazônia Ocidental. Então, nós temos aí imóveis em áreas de campos gerais, imóveis de áreas de cerrado e imóveis localizados nas demais regiões, que, respectivamente, ficam em torno de 20%, 35% a 20% desses imóveis, dessas propriedades. A área de capoeira, principalmente mais jovens, essas áreas que estão em processo de formação, o estágio inicial das capoeiras passa a existir em áreas onde houve ou recorrente, nós temos uma superexposição dos recursos naturais. Na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras,
estão aumentando em extensão e importância devido com o constante desgaste ocasionado pelo homem. Aqui, por isso que é importante, meus queridos, né, a partir de agora que nós estamos mostrando para vocês, eu não sabia. Eu não sabia que essa determinada prática eu posso ocasionar esse desgaste. Então, a gente entra no processo de recuperação e nesse processo de ajuste, aonde eu, proprietário rural, vou me beneficiar e também vou auxiliar nesse resgate e recuperação daquela área que foi degradada por uma falta de conhecimento, de práticas que eu posso melhorar. E com isso, conseguir realizar o meu cadastro, o CAD, de forma, ecologicamente dizendo assim, de forma que eu possa implantar o meu SAF. Reajustar a minha atividade agrícola, reajustar a minha atividade pecuarista dentro da minha propriedade, porque ela está ali, mas ela está inserida dentro de um contexto florestal. A gente às vezes esquece que nós temos... A Amazônia Ocidental, né, quer dizer, as áreas urbanas e as áreas rurais estão dentro da floresta. Muitas pessoas acham assim, o que é uma área urbana, né? Quando a gente está assim na cidade, tem prédio, tem asfalto, por que a gente está na área urbana, rural? Porque não tem prédios, não tem... Mas só que ambas estão num contexto florestal. Então, o que cabe a nós é realizarmos esse ajuste que favoreça essa dinâmica da instalação dos SAFs. Aumenta aí, minha diretora. Então, cada localidade, então área que já foi trabalhada, ocupada com determinados cultivos, tem uma relação para evitar esse processo de degradação, tá? Tanto nas atividades de pastagem, sejam, né, elas extensões de culturas anuais ou culturas perenes, tá, pessoal? Também áreas, calma aí, mas por quê? Áreas que já foram alteradas, quando você vai abrir pastos, né? Aí muitas vezes, o que a gente ouvia falar dos nossos avós, né? Taca fogo, né? Abre clareiras, derruba pastos. Não é bem assim que a gente pode realizar esse processo de implantação. Áreas que já foram degradadas, a gente faz esse processo de recuperação e restauração. Claro, também temos que evitar a implantação de SAFs em locais com tendências ao encharcamento. Por isso que é bom. Lembra na aula, acho que foi na aula 5, caracterização do solo. Você tem uma propriedade, aí você tem uma parte da sua propriedade que é uma área encharcada. Mas quando eu cheguei aqui não era encharcada, é porque é sazonal. Época da cheia, da chuva e época e da seca. Então, se você sabe que em uma determinada época já é inato daquela área ficar encharcada, o que eu poderia fazer ali? Uma atividade da pecuária? Não. Você pode pegar e inserir agricultura, formação de plantação de pinos, eucalipto, árvores para madeira, em uma área que você vai melhorar a qualidade desse solo. E com isso, resgatar a estrutura desse solo. Isso nós vamos mostrar para vocês, falar sobre as áreas de preservação e também as áreas de interação, que são as hortas florestais, os SAFs, inserindo as hortas florestais ou a interação da pecuária com a atividade de criação de gado, caprino, ovino, tá bom? Realizando, então, esse resgate do processo de classificação dos SAFs na propriedade. Pode voltar aqui para mim, minha diretora? Galerinha,
A gente finaliza a aula aqui, mas daqui a pouco nós voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, relembrar os principais tópicos que vimos, porque vem o que aí, galera? Atividade, tá bom? Tchau, tchau.